A paz do Senhor, minhas irmãs, mais uma vez reunidas aqui com o propósito de compartilhar essa palavra tão poderosa que nos convida a pensar no nosso chamado e na proposta de Deus. Quando Deus, perguntando a Isaías, no seu capítulo 6, quem há de ir por ele, e Isaías prontamente diz: envia-me a mim. Eu vejo no contexto desse versículo um fato muito curioso que eu me inspirei até na palavra de uma das Déboras da minha igreja. E eu vou compartilhar com vocês. No capítulo 6, nós vemos a proposta de alguém entrando no templo, talvez até para lamentar sobre a morte do rei, porque ele estava mencionando essa morte, porque começa dizendo no ano em que morreu o rei Uzias. Mas, ao que parece, é que o rei Uzias não era aquele homem que trouxesse a glória de Deus em evidência dentro daquela nação. E o profeta parece também ser do capítulo 1 até o capítulo 6, e do capítulo 6 em diante, uma outra palavra temperada com uma brasa que saiu do altar do Senhor com uma tenaz e tocou seus lábios. Que situação inusitada! Alguém que pode contemplar a glória de Deus, alguém que pode ver o Senhor no seu alto e sublime trono. Mas essa pessoa, ela faz uma conjectura muito, muito profunda nesse momento, ao pensar que as suas iniquidades não podem contemplar Deus. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Os nossos pecados, as nossas iniquidades não podem prevalecer na presença do Senhor. E o que é que eu vejo? Eu vejo um homem arrependido. O arrependimento é a marca do Evangelho. É a marca do povo do arrebatamento. A nossa era cristã, ela começa com o profeta João Batista convidando-nos ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E profeticamente Isaías teve este momento, que foi o momento de arrependimento, o momento em que a glória de Deus confronta o seu pecado, confronta o seu estado pecaminoso e o estado pecaminoso de todo aquele povo que ele vivia. E a partir daí, foi tudo tão rápido. Num momento, ele descobre a glória de Deus. No outro momento, ele descobre a sua humanidade pecaminosa. E logo depois ele experimenta o quê? O perdão. Ele experimenta o momento em que Deus, ao enviar um querubim para tocar os seus lábios, é como se a eternidade parasse naquele momento e aquele querubim buscasse uma gota do sangue de Jesus que perdoa pecado e tocasse os lábios de Isaías. Isaías, ao ser perdoado, ele não vai buscar um processo longo, extenso, mas ele se sente na mesma hora apto a obedecer. Sabe por quê, irmãos? Nós temos dificuldade de obedecer o chamado. Nós temos dificuldade de obedecer o ID do Senhor, nós temos dificuldade de entender, porque muitas vezes nós não vamos para o Senhor buscar arrependimento. Arrependimento de nós estarmos gastando mal o tempo. Arrependimento de nós sermos um povo negligente à palavra e ao convite do Senhor. E por isso nós não ficamos na presença do Senhor o suficiente para sentirmos que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Mas ele ficou na presença de Deus o suficiente para isso. E ao contemplar a glória de Deus, ele também contemplou o seu pecado.
Não tem como nós contemplarmos a glória de Deus e ficarmos batendo no peito e achamos que somos super crentes, super heróis evangélicos. A glória de Deus vem trazendo um arrependimento, vem trazendo uma consciência de pecado e vem trazendo o perdão, porque através do perdão nos tornamos aptos. Quando nós nos perdoamos, quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós olhamos a nossa vida a partir do perdão, a partir da cruz, a partir da reconciliação por meio de Cristo Jesus, nós nos sentimos imediatamente aptos para fazer a obra. E a palavra vem do alto: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Imediatamente aquele que se sentia impuro, aquele que se sentia morando no meio de um povo de impuros lábios, está pronto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, se no seu contexto da sua igreja, no seu contexto da sua vida cotidiana, está te faltando forças para pregar o evangelho, forças para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia a minha rua, envia a minha vizinhança, envia a minha família, me envia, Senhor. Talvez você não esteja buscando Deus na intimidade o suficiente para ver os seus pecados e para se arrepender deles, receber o perdão do Senhor e se tornar apto a fazer a obra do Senhor. Eu gostaria de glorificar ao Senhor nesta manhã por causa desse entendimento poderoso que veio ao nosso coração, trazendo a revelação de quanto mais perto estivermos de Deus, mais pronto estaremos para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Bom dia e a paz do Senhor.